Fala pessoal, sou o professor JJ. Vamos para uma aula de artes muito bacana, hein? Eu selecionei aqui em 6 aulas os melhores conteúdos para você ficar ligado em tudo que cai. É isso aí nos melhores vestibulares e Enem, tá bom? Então acompanha aí, eu também tenho o material escrito, gráfico para você, você pode acessar, então vai ser muito legal. Então acompanha aí a minha aula e depois estuda. Eu coloquei também exercícios no meu material gráfico para você dar uma treinada, os melhores exercícios de artes que caíram nas últimas provas aí, tá bom? Então vamos junto, vamos entender um pouquinho de artes. Antes de entrar no assunto dessa primeira aula, eu queria dizer para você o seguinte: é muito importante o estudo das artes. Por quê? Olha só, um dos maiores tesouros que nós temos é o tesouro intelectual e cultural, aquilo que a gente acumula aqui, ó, ao longo dos anos, beleza? Olha só, eu fiz 2 faculdades, uma de letras e a outra de artes cênicas, licenciatura. Quando eu tive contato com as artes, é meio que libertador. A gente fica liberto de sistemas, fica liberto de domínios, enfim, você fica mais livre. A arte tem um poder de colocar você de uma forma acima de qualquer manipulação. Esse é o poder das artes. Agora, fica muito claro que o belo e o feio nas artes é um conceito que vai muito mais que a estética, vai além que a estética. Então presta atenção. Eu não olho para uma obra de arte e falo, achei bonita, achei, nossa, que coisa feia isso, credo. Não, isso é coisa de gente que não tem um conhecimento intelectual e cultural sobre artes. Olha só, o belo e o feio nas artes não está associado apenas àquilo que eu olho e acho, não. O belo e o feio está associado com a história do material que foi formado aquilo, a história que envolve o que aquilo causou, o impacto daquilo na sociedade, a relevância daquela obra de arte, o porquê, o subjetivismo, a história do autor, enfim. Então são várias variáveis que durante essas 6 aulas, durante o nosso estudo, eu quero que você fique ligado aí nessas variáveis de artes, ok? Para que você possa ter um outro olhar para uma obra de arte, tá bom? Bom, eu quero começar aqui com a arte romana. A arte romana. Então acompanha aí. Bem-vindo então ao nosso curso de artes. Vamos lá. Muito bem, vamos falar um pouquinho do contexto das artes romanas. Olha só, você sempre ouviu falar que a arte romana foi muito influenciada pela arte grega. Claro que Grécia foi um berço, sabe, incalculável, tanto de matemática, filosofia, sociologia, política, arte, sim, escultura, pintura, teatro. Cara, a Grécia foi algo assim fenomenal para aquela época e até hoje somos influenciados, inclusive com a língua. Agora presta atenção, quando se fala do ideal de beleza, é porque os gregos na arte, principalmente nas esculturas, eles queriam alcançar o belo, o mais alto grau de beleza, e com isso eles desenvolveram muitas técnicas, e essas técnicas influenciou o mundo todo, inclusive Roma. Agora, presta atenção, não confunda influência com cópia. Influência é uma coisa, olha aí, acompanha aí, influência com cópia, isso são conceitos diferentes. Sabe, olha, eu ser influenciado não quer dizer que eu esteja copiando. Então, a arte grega influenciou-se o mundo todo, inclusive Roma, só que Roma desenvolveu um estilo artístico próprio, de acordo com a sua identidade, autêntico, embora tenha recebido influências e técnicas gregas, mas se você estuda arte grega e arte romana, você vai ver muitas diferenças.
tá bom? Olha só, eu coloquei aqui como último ponto, olha, afinal, os romanos também foram formados pelos povos etruscos e herdaram deles o caráter realista e popular da arte. Então nós vamos aprender aí, ao longo das aulas, o que vem a ser o realismo, tá bom? E outras denominações artísticas. Então vamos lá, começamos então o nosso estudo, hein? Vamos embora. Vamos falar um pouquinho dessa herança grega. Quero te provar e te mostrar isso. Dá uma olhada aí. Uma boa prova disso é o templo Panteão. Panteão significa casa dos deuses, né? Era um templo lá em Roma. Olha só, a sua fachada era formada pelo frontão e pelas colunas. Dá uma olhadinha aí. Olha só, essa frente aí, ó. Gente, essa foto aqui é atual, tá? São as ruínas dele, foi o que sobrou e tal. Tá? Está lá em Roma essa obra aí maravilhosa, arquitetônica. Veja o tanto que parece com o Parthenon, na Grécia, olha só. Tá vendo só? Aí você pode falar, professor, mas isso não é cópia? Não, a gente vai ver depois alguns detalhes que vai te mostrar um estilo próprio, tá? Mas você pode ver que algumas técnicas foram incorporadas, sim. Isso é uma influência, isso é o que nós chamamos de influência. Gente, mas já começa a admirar a arte. A gente pensar aí que essa arte está lá até hoje, você pode ver pela roupa dessa galerinha aí, né? O pessoal de hoje tá visitando, mas é algo que está aí há milênios, cara. Estamos falando de milênios. Algo assim fantástico, né? Algo que emociona. Você não pode ir para um passeio desse, simplesmente estar diante de uma obra dessa e falar, eu vim aqui só para ver isso? Nossa, coluna lá na minha cidade tem. Não, peraí. Há uma história que envolve isso. Há uma construção. Há também uma beleza por trás disso, que a gente vai aprender nessa linguagem ao longo do nosso estudo, ok? Porque, olha, eu não sei você, mas eu sempre aprendi artes como aquela coisa de colorir. Na minha época era pior, eu tenho 46 anos, embora não pareça, eu tenho cara de 22, mas eu tenho 46. Então, olha só, a produção tá rindo aqui. Gente, ó, eu tô aqui em volta de uma produção que você não tem ideia, viu? Tem aqui o pessoal da técnica, maquiagem, meu cameraman, né? Não, cameraman? Então, olha só, deixa eu te falar. Não, a produção da Prioriza é algo assim fantástico, viu? Tem uma tela muito bacana aqui na minha frente, gente, que chique. Daqui a pouco tem um lanchinho, tem? Então, eu tava falando aqui o seguinte, eu não sei vocês, né? Eu particularmente, quando eu estudei artes, era uma professora que falava que artes era só colorir, trazia umas figuras assim grandona pra gente colorir. E, enfim, eu coloria demais, achava, até hora que achava bom, até hora que achava ruim e tal, mas, enfim, depois de grande que eu fui aprender realmente o conceito de arte, graças a Deus, que isso tem sido mudado na geração de hoje. Espero, né? Mas vamos lá, vamos bora pra frente. Olha só, características então, eu queria salientar aqui algumas características da arte romana, mas antes, dá uma olhada aí nessa obra de arte. É uma cena de batalha, mas olha só, quando você olha para essa obra de arte, não fica pensando, é bonito, feio, não, esquece isso, conceito de bonito e feio, esquece isso, dá uma olhada aí nessa obra de arte. Primeira coisa, o que é isso? É uma pintura, é uma escultura, é uma arquitetura, é um afresco, olha só, é uma escultura, né? Dá uma olhada, veja a riqueza de detalhes. Imagina você, o cara, diante desse material sem forma nenhuma e com seus instrumentos começando a esculpir isso com riqueza de detalhes. Você pode ver até a dobra das roupas, cara. Olha só, fantástico, né? Então vamos lá, características aí das obras artísticas romanas. Bom, a sua produção era muito politizada e voltada para os feitos militares e políticos. Então a gente vai ter muita obra de arte enaltecendo as vitórias militares, enaltecendo políticos, ok? Muito bem.
É interessante dizer que a sua temática, os seus temas, apresentam um forte caráter de registro histórico, porque através da arte é contada a história daquele povo. Então a gente vai ver muitos indícios de como a sociedade naquela época vivia pelas obras de arte. É interessante. Então são documentos históricos, cada peça artística romana, tá bom? Muito bem. Quero falar primeiro do aspecto da arquitetura, esse tipo de arte e arquitetura romana. Vamos junto. Vem comigo. Bom, herança etrusca. Sempre quando eu falar desse povo etrusco, que trouxe uma herança, né, para os romanos, não só a Grécia, mas esse povo também, lembra de realismo, tá? Realidade, realismo. Então, você vai ver obras bastante realistas. Muito bem, olha só, o senso de realismo fez com que os romanos investissem em construções mais racionais, voltadas para a funcionalidade. Então, olha só, a gente muitas vezes vê, por exemplo, em algumas épocas que a gente vai ver em umas aulas aí mais para frente, uma igreja católica gigante. Se você olhar as igrejas góticas, né, católicas, aquele templo enorme, belíssimo. Então, para que ser grande daquele jeito se nós temos no máximo 2 metros de altura? Então, quando eu faço uma obra de arte pensando na beleza, nós temos ali um estilo de arte. O romano, ele voltou um pouquinho mais para o racional. Então, a gente vai ver ali obras mais práticas. São belíssimas, mas eles vão diminuir um pouquinho, vão tornar aquilo um pouco mais funcional, digamos assim, e menos estético, tá? As construções exibiam grandeza material, força, energia e caráter. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, ó, dessas 4 características. Grandeza material. Havia uma sensação de força. Por quê? Porque as pessoas que visitavam Roma tinham que ter uma sensação que aquele povo era um povo forte. Cara, Roma dominou o mundo. Olha a época de Cristo. Estamos falando aqui de uma Roma milênios antes de Cristo, tá? Mas esse império cresceu tanto que dominou o mundo, não é? Energia e caráter. Então a gente vai ver nas obras arquitetônicas romanas esses 4 traços. Dá uma olhada aí nas termas. Essas termas aí romanas, elas eram muito interessantes. O povo, eles tinham clubes ao ar livre, público, são as termas. Aquelas águas termais, piscinas, enfim. Então aqui tem uma das termas, muito legal, o pessoal visitando, né? Claro que não é da época, aqui são só as ruínas, né? Que hoje se tornou ponto turístico, tá? Depois a gente fala mais das termas. Aqui eu tenho um desenho só para você entender o que eram as termas, tá vendo? Tipo saunas mesmo, eles aqueciam as águas, ó. Cada um tinha o seu espaço, né? Ficavam ali tomando banho, aquele banho público, né? Aqui eles punham as roupas, era um armáriozinho, né, particular, e eles ficavam ali tomando banhos públicos. Você tinha a terma pública e a terma dos ricos, né, e tal, enfim, dos imperadores ali, das pessoas ali da corte, né, digamos assim. Então era mais ou menos isso, eles amavam esses lugares, as termas. Então, eles usaram muito também a arquitetura para fazer muros, para demarcar limites, né? Então, muros assim, eu estou até sendo um pouco generoso, muralha mesmo. Até difícil de fazer uma invasão, né? Então, dá uma olhada nesse muro aí, existe até hoje as ruínas dele, né? Que fica na Inglaterra, ok? Olha só, então tem ruínas até hoje aí, milenares também, né? De Northumberland. É legal pra caramba. Bom, o que eles trouxeram de inovações arquitetônicas, ou seja, o que eles inventaram? Esses arcos aqui, tá vendo? Ó, esses arcos. Aqui nós temos 3 arcos, ó. Ok? Então, ó, usavam o arco, a abóbada, o teto formado pelos arcos. Então, a abóbada, esse teto aqui, ó.
eles eram formados pelos arcos, né? Tá vendo? Nossa, que bagunça que eu tô fazendo aqui, enfim. As colunas, frisos em baixos relevos narrativos. Então, esses frisos aqui, ó, haviam esculturas que contavam histórias. Então, esses frisos em baixos relevos narrativos contavam histórias, e aqui também, ó. Beleza? Muito bem. Essa obra arquitetônica aqui é muito legal também. O que acontece? Chovia, tá vendo só? Chovia, chamava aquedutos. Então eles choviam e a água vinha por aqui, né? Escorriam até as cidades. Uma maneira ótima deles pegarem água da chuva. Muito legal também, uma estrutura gigantesca, maravilhosa, que hoje está lá ainda como ruínas, né? Bacana demais. Bom, e os teatros? Os teatros eram maravilhosos. Isso aqui é fantástico. Você já deve ter visto muitos teatros aí daquela época em filmes, né? De gladiadores, enfim. Olha só. Há uma diferença do teatro romano com o teatro grego, tá? Do auditório romano com o auditório grego. Muito bem. Olha só. À minha esquerda, você tem um teatro grego. À minha direita, você tem um teatro romano. Os gregos gostavam de semicírculos, olha só. O povo ficava aqui, ó. Em toda essa região, né? Aqui estava o palco, ó. Beleza? E era de cima para baixo, né? Tipo um teatro de arena. Os romanos já gostavam dele fechado, circular, o palco no meio. Peraí, mexi aqui. Peraí, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? O palco no meio, né? E o público ficava em volta, ó. Tá vendo? Interessante, né? Show de bola. Então aqui a gente já começa a ver uma diferença. E o Coliseu? Coliseu todo mundo já ouviu falar, localizado no centro de Roma. Talvez seria o monumento mais visitado, né, hoje da Roma Antiga. A gente vê o Coliseu aí nos filmes, como Gladiador, né, onde eles faziam as batalhas, enfim. Ele foi construído por 2 imperadores, o Vespasiano e Tito, né, do século I a.C., demoraram 10 anos para construir esse Coliseu, enfim. Bom, tá lá até hoje as suas ruínas, né? Todo ornamentado com arcos, ó, todo feito com arcos, né? Eles cabiam 47 mil pessoas, entre 47 e 48 mil pessoas, certo? Show de bola! Ele foi utilizado durante 400 anos, com as batalhas, muita gente morreu aí nesse Coliseu. Belíssimo, lindo, 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 muito maravilhoso de ser visitado. Bom, vamos falar um pouco da arquitetura das colunas. Então, olha só, havia colunas e os chamados arcos triunfais. Eles faziam colunas para homenagear os seus heróis. Então, essa coluna, quando alguém fazia algum feito, alguma conquista, levantava-se uma coluna para essa pessoa, punha lá no meio lá da praça, da rua. Então, ela não servia para nada, só para homenagear mesmo. Seria uma estrutura de homenagem, certo? Então, olha só, mas elas eram imponentes, né? Mostravam muito poder, enfim. Bom, é mais ou menos uma propaganda política, né? Claro, é uma propaganda política, tá certo? Então, muito legal também as colunas. Bom, e a pintura romana? A pintura romana, nós temos o afresco. O que é o afresco? Afresco é uma pintura que fazia na parede. Então, muitos afrescos hoje já se foram, já se perderam a tinta e ficaram só as imagens reconstruídas por computador. O afresco, aí você fala, mas por que deixou perder? Por que alguém não foi lá e retocou? Porque aí deixa de ser original.
Se vai acabando a tinta, eu peço para um pintor nosso ir lá, não, dá uma garibada aí, uai, aí acaba, aí não é mais a original, né? É uma pintura em cima de outra pintura, tá? Então eles gostavam muito de afrescos e tinha cenas do cotidiano. Então é por isso que eu te falei que a arte, ela retrata muito a sociedade romana. Então estão aí os afrescos, mosaicos, amavam os mosaicos romanos, eram muito interessantes. Eles eram uma sociedade que amava a pintura com mosaico, era uma técnica, tá certo? Eles aprenderam isso com os povos do Oriente e eles ornamentavam usando muito essa técnica, que eram pedacinhos de cerâmica juntos, né, e pintavam aquilo. É interessante demais esses mosaicos. Dá uma olhada nesse aí que eu separei para você. Olha só, esse aí, esse aqui foi feito com mais ou menos 1 milhão de pedacinhos de azulejos. Eles coloriam e iam pregando igual um quebra-cabeça. Muito legal também, dá uma olhadinha aí. Eu separei aqui um detalhezinho tirado daqui, ó. Só aumentei para você. Dá uma olhada nesse detalhe. Tudo isso é com pedacinhos, tá? Pedaço vai colando os pedacinhos aí. Fica muito legal. Esse aqui é um painel feito no ano 150 antes de Cristo. 150 antes de Cristo. Então, assim, muito interessante esse mosaico. Lindo demais, lindo demais. Escultura. Bom, as esculturas, aqui sim, eles herdaram muito dos gregos, tá? Muito dos gregos. As esculturas principais eram de mármore e bronze e ficavam assim perfeitas, gente. Vamos lá. Nós temos aqui uma obra de arte que é o Baco, deus do vinho, né? Ou Dionísio para os gregos. Era o mesmo deus do vinho e tal, que muitos usam ele como do teatro também, e há uma história por trás muito legal também. Muito bem, as classes dominantes utilizavam a escultura como manifestação da sua elevada posição social e política com caráter propagandístico. Então os ricos mandavam fazer uma escultura deles, né, para fazer propaganda deles mesmos. Isso aí era usado de um modo muito abundante na época, tá? Então, olha só, os romanos conseguiram, porque os gregos não haviam conseguido esse equilíbrio, mas os romanos conseguiram. Olha, esse braço aqui está no ar, ele não quebra, e as pernas também, ó, não estão juntas. Isso aqui é uma evolução romana. Bom, a escultura romana também representou bustos de personagens importantes da época, né? Então aquele busto que a gente vê em algumas praças nossas, principalmente em cidade interior, começou lá em Roma, ok? Agora, olha só, a acentuação dos detalhes do rosto mostra a influência etrusca na escultura romana, porque o realismo, o parecido com o real, isso é realismo. Tá certo? A pose e os semblantes dos personagens denotam a autoridade dos retratados. Então, eles sempre colocavam no semblante uma expressão de autoridade, dependendo de quem eles estavam fazendo o busto. Muito legal, né? Eu ia falar algo assim, as esculturas gregas, elas já não tinham nenhuma expressão, mais ou menos assim, mas as romanas já colocavam uma expressão mais autoritária, assim, beleza? Então essa foi nossa aula de Roma, beleza? Gente, olha só, começamos o nosso estudo. Essa sociedade romana, ela traz para nós também muitas influências. Até hoje na escola a gente estuda os algarismos romanos, sim ou não? Nós estudamos os algarismos romanos. Então, você precisa entender que muito do que nós temos hoje é influência das sociedades clássicas, Grécia e Roma. Quando eu te falei no início da aula sobre as termas, né, as saunas de hoje tem sauna.
Tem. Tem. Você vai na sauna? Tem, né? Alguma sauna. Nós estamos gravando aqui esse vídeo em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, né? Aparecida não conhece sauna. Goiânia. Tem nos clubes, nas pousadas, enfim, né? Então isso começou lá nas termas, aquelas saunas públicas, coisa mais linda, e por aí vai, né? Mas é isso aí, pessoal. Essa foi nossa aula de Roma, nossa primeira aula. Aguarde, hein? A gente vai continuar nosso curso na segunda aula. Acesse aí, vai lá, um abraço, tchau!